iniciando mais um vídeo por esse canal, e nesse vídeo nós vamos transmitir um curso de refrigeração. O que nós vamos fazer nele? Não pretendo passar um curso muito didático. O que eu pretendo passar é os conhecimentos sobre refrigeração, para que você entenda como funciona. Você entendendo como funciona, você vai conseguir dominar todo o circuito e fazer o conserto, porque aquilo que a gente entende, a gente domina, mas aquilo que a gente não entende é dominado pela gente. Então, nesse curso eu quero passar todo o conhecimento que eu tenho, mais ou menos, sobre refrigeração, e para aquelas pessoas que possam, né, buscar conhecimento mais. Então, vamos começar esse curso assim, ó. Como funciona? Aqui está o desenho de um curso, de um circuito básico de refrigeração. Ele é composto pelo compressor, pelo condensador, pelo filtro secador, pela válvula de expansão e pelo evaporador. Então, nesse caso aqui, ó, a válvula de expansão seria o tubo capilar, que delimita a passagem do gás para que haja a compressão no condensador e haja evaporação no evaporador. Então o circuito básico é esse. O compressor mais ou menos é esse aqui, ó, que é parecido com esse aqui, que é um compressorzinho de geladeira de caminhão. Como funciona ele? Ele funciona, começou tudo pela eletricidade. Como começou? A eletricidade foi descoberta, foi descoberta no século passado, e ela começou no início a partir de pilhas. Depois eles descobriram a energia eletromagnética. E o que é isso? Que eles descobriram que um fio, um condutor, quando ele percorrido por um campo magnético, ele gerava nas suas pontas um campo elétrico. E vice-versa. Quando um condutor, um fio, ele era percorrido por uma corrente elétrica, ele gerava em torno de si um campo magnético. E aí eles descobriram os motores, né? Os motores, eles são feitos de mais ou menos disso, eles são movidos pela energia eletromagnética. Eles começaram fazendo umas bobinas, enrolando bastante fio, e ali saindo uma ponta para um lado e outra ponta para outra, e colocam a corrente elétrica, e essa bobina, ela move um indutor que está embaixo, né? Ela move ele, então fazendo ele girar. Aqui nós temos um compressor de geladeira, dessas 220 volts. Aqui está o compressor. Como que ele funciona? Ele é mais ou menos assim, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é a parte do pistão, que tem a parte que gira dele. E essa aqui é a parte elétrica, onde tem uma bobina induzindo ele e fazendo girar essa massa, ó. E lá dentro tem um pistão ali, ó. Um pistãozinho que gira ali, ó. Ó, esse pistão gira, fazendo vir e voltar, e é assim que ele funciona. A eletricidade entra nesse local aqui, ó, e faz girar esse indutor aqui, que faz o pistão ir e voltar, ó. Fazer esse movimento aqui, ó, mais ou menos. E como se dá isso? Ele se dá isso numa rotação mais ou menos de 3.600 giros por minuto. Por quê? Porque a cada frequência da eletricidade, a cada frequência dela, existe um giro do motor. E como a eletricidade é 60 Hz, ou seja, 60 ciclos por segundo, ele daria em torno de 3.600 ciclos por minuto. E é essa a rotação do compressor. Mas como funciona o compressor? Ele tem aqui, ó, um tubinho, aqui ele tem a cavadinha, aqui ele tem a câmara das válvulas dele, ó. Então quando ele gira aqui, ó, ele chupa o gás de um lado quando ele baixa e comprime quando ele sobe.
puxa quando ele baixa e comprime quando ele sobe. E como que funciona isso? Ele funciona assim, ó. O pistão, ele fica aqui, ó. O pistãozinho, ele fica aqui. Tem sua câmera aqui, depois de que gira. Ele gira dentro de uma câmera aqui, ó. Mais ou menos aqui. E nessa câmera aqui, nessa válvula aqui, ó, tem uma chapinha, tem 2 furos nela. Ela é mais ou menos assim, ó. Tem um furo num lado e um furo no outro. E nesse furo, pelo lado de cá, tem uma chapinha que tapa ele. E então essa chapinha, ela fica assim, ó. Ela fica assim, ó. Uma chapinha no lado de baixo, no furo de baixo, e uma chapinha no lado de cima. E o que acontece, ó? Chapinha lá de cima e chapinha lá de baixo. Quando o pistão baixa, como essa chapinha está no lado de baixo, ela se abre. E essa que está no lado de cima, ela se fecha. Porque quando o pistão suga o gás, então ela vai encostar ali, tapar o furo dela e abrir para esse lado. Quando ele volta, acontece o contrário. Como essa aqui está no lado de baixo, ela se fecha. E essa aqui se abre, dando a passagem para o gás. Então ele vai começar a passar, fazer o gás girar. Girar nesse sentido aqui, ó. Ele vai girando, vai girando, vai girando. E o que acontece? Quando ele gira, ele esquenta o condensador. Ele comprime o condensador. E ele passa pelo filtro secador. E depois, quando termina o filtro secador, ele vai encontrar a válvula de expansão, que é o tubo capilar. E quando ele encontra esse tubo capilar, ele encontra uma barreira que barra a passagem do ar, então ele se comprime. A pressão aqui é muito alta, chega a 300 PSI mais ou menos. E como ele deu a pressão aqui, ó, quando ele passa a passagem aqui que ele vai sugar, então ele começa a ver uma sucção e começa a ver um vácuo aqui. E esse vácuo faz com que ele se esfrie, fazendo congelar essa parte aqui, ó. E ele vai voltar de novo por aqui e vai passar nesse sentido. Então esse é o sentido do gás. Agora eu vou sair por aqui, ó. Ó, sai por aqui, por esse tubinho aqui, ó. E aqui está o condensador. E o condensador faz toda essa parte aqui, ó. E ele vem descendo aqui, ó. E desce até o filtro secador. E esse filtro secador aqui, ó, ele passa por aqui, ó, e pega, na outra ponta dele, pega o tubinho capilar que vai lá dentro, assim, ó. E lá dentro ele vai encontrar o evaporador, que está nesse lado aqui, ó. Ó, o tubinho capilar, ele vem de lá, ó, por dentro do cano. E aqui está o pedacinho dele aqui, ó, fininho. E aqui ele encontra o evaporador, que ele alarga aqui, ó. E vai passando por aqui, ó. E faz toda essa volta aqui. Essa parte é o evaporador, que as pessoas chamam de congelador. E aí essa parte do evaporador, ela desce por esse cano aqui, ó. E vai para o outro lado do compressor, onde ele vai entrar por aqui, mais ou menos, aqui o cano dele, ó. Ele entra por aqui, ó, e entra no compressor novamente, ó. Então esse mais ou menos é o circuito de refrigeração. Ver o compressor é o principal circuito para o trabalho no funcionamento. Ele é o coração, ele que move todo o circuito, fazendo com que o gás circule. Ele puxa o gás daqui, faz com que ele vá nesse sentido pelo condensador, passe pelo filtro secador, pela válvula de expansão e venha no evaporador, e do evaporador volte de novo, retorna e começa todo o ciclo de novo. Os principais defeitos que pode acontecer: pode ser a falta de gás, quando ele não gela é pela falta de gás. A falta de gás dele que faz com que não haja gás no circuito, então com isso não vai gelar. Outro defeito que pode acontecer é o filtro secador entupido. Isso é mais raro de acontecer, mas pode acontecer também.
Ou capilar obstruído também, que não deixa passar o gás, não deixa circular e o circuito não funciona. Outro defeito que pode acontecer é algum furo na evaporadora que faça perder o gás. E um dos defeitos mais comuns é o compressor queimado. Ele queima as bobinas dele e ele não gira. Ele só dá um estalo, porque ele tem ali, aqui tem o relé de partida, que faz com que dê uns estalos e não ligue. Ele fica só dando os estalos, tec, tec, e não ligue. Aqui tem o tubinho para colocação de gás. Esse tubinho é um tubinho como este aqui, ó. Ó, esse tubinho aqui, ó, onde será colocado o manômetro para colocar o gás nele, ou tirar o gás. Então, é esse tubinho aqui, é o tubinho de serviço que dizem. Ele vai no mesmo lugar onde vai o tubinho de sucção. E enquanto que o outro é o tubinho da compressão. Esses são os circuitos de refrigeração, mais ou menos assim que a gente tem. Então a gente vai começar a trabalhar com alguns defeitos que acontecem no refrigerador. Eu vou mostrar para vocês alguns defeitos que acontecem nele. Mas você entendendo como funciona isso aqui, vai entender tudo quase. Temos um pedacinho de tubo capilar, eu vou mostrar para vocês, ó. Esse é o tubo capilar, ele é muito fininho, bem fininho mesmo, ó. É um tubinho bem fininho, que deixa passar, ele tem mais ou menos 0,30 milímetros, 0,35, 0,40, 0,32. Ele é muito fininho, então quando o gás pelo circuito chega aqui, ó, onde ele fica aqui, ó, nesse circuito aqui, ó, mais ou menos, quando ele chega aqui, ele encontra uma barreira para passar, fazendo com que aqueça isso aqui, ó, pela pressão que vai acontecer aqui pela obstrução da passagem. A obstrução parcial, por isso que ele é válvula de expansão. E vai acontecer que esse aqui vai puxar e também vai haver a obstrução, fazendo com que esse gás que está aqui se evapore. E ele se evaporando, ele vai congelar. E ele congelando faz aí que haja gelo no evaporador. Então é mais ou menos isso o circuito de refrigeração, o funcionamento dele.